Axis às 10, como todas as quintas-feiras nós temos feito ao longo das últimas semanas. Antes estávamos fazendo mais vezes por semana, no início da pandemia, depois colocamos as quintas-feiras, às 10 da manhã. E hoje nós temos aí a presença do Márcio junto comigo, eu sou o Adilson, o Márcio está junto comigo, e nós vamos falar sobre sorteio filantrópico em entidades sem fins lucrativos, dentro desse nosso encontro técnico, então. Muito bem. Assunto instigante que nos leva a algumas provocações e para acompanhar esse meio, o que está acontecendo nesse meio, dado que as nossas instituições, quando falo nossas, considerando as nossas instituições dentro da nossa igreja, sejam as paróquias, sejam as suas comunidades, as suas obras sociais, colégios, ou seja, entidades no geral, elas costumam trabalhar, né, com essa questão do sorteio. Nós dizemos muito o seguinte, né? Adilson. O som da Adilson caiu, né, Márcio? Sim. Adilson, está nos ouvindo? Adilson, seu som caiu. Voltou aí, né? A tela que saiu também, né? Ah, caiu tudo. Tá, peraí. Estava começando a falar dos sorteios. Isso. Bom, então nós temos aquela situação das paróquias que o sorteio acaba muitas vezes incomodando o paroquiano, porque você acaba de fazer um sorteio, né, o chamado bingo, né, uma rifa, e surge um outro logo após, e a pessoa vai vender, está vendendo para a mesma pessoa que também já está vendendo. Então, se a gente tem uma base boa de dizimistas comprometidos, a gente evita essa questão do sorteio. Mas é uma realidade na nossa igreja, em todo o país, a gente vive isso de norte a sul. Vamos falar um pouco, então, para nós entendermos como está essa situação, tá bem? É o propósito de hoje. Como entrada, a gente costuma sempre colocar algum ponto, alguma fala do Papa, né? Uma presença do Papa. E na nova encíclica, lançada agora, no último final de semana, né? Fratelli Tutti, ele, no item 31 da encíclica, ele coloca: a tecnologia registra progressos contínuos, mas como seria bom se o aumento dessas inovações científicas, tecnológicas, correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior. Como seria bom se, enquanto descobrimos novos planetas longínquos, também descobríssemos as necessidades, as mazelas do nosso irmão, da nossa irmã, que orbitam ao nosso redor. Ou seja, temos um olhar muitas vezes global, mas sem enxergarmos no local. Isso é sério. E nós estamos cada vez mais nessa situação. E é interessante que o Papa, quando ele fala isso, é a terceira encíclica dele, ele não fala isso é só para nós católicos, ou só para os católicos, né? Isso é um documento para o mundo, né? A raiz da palavra é a mesma de enciclopédia, né? De grande conhecimento. Ela tem a ver também com a raiz de circular, ou seja, é um documento para circular em todos nós, para que a gente possa fazer o melhor. É muito interessante, vamos falar detalhadamente sobre ela no nosso próximo Axis às 10, na quinta-feira que vem. Nós vamos depois mandar para vocês todos, mas é uma encíclica para todos, um documento para todos. E a riqueza dela não pode ser deixada de lado. Mas, né, nesse ponto que ele coloca aí, se nós descobríssemos a necessidade do irmão ao nosso lado, que bom que a igreja percebe isso. A igreja vê, enxerga muito isso. Por isso, a gente tenta buscar, às vezes, recursos de todos os lados, né? E um deles é, claro, através dessas promoções que nós falamos e que tem sido feito pela igreja, que a gente vai discorrer um pouco sobre a legalidade dessa situação. Então, o sorteio filantrópico em entidades sem fins lucrativos, é o que nós vamos fazer agora. Na legislação, na nova portaria que saiu agora exatamente 17 de setembro, estamos então aí há 20 dias, né, praticamente, dessa nova portaria, nem um mês ainda, é chamado de operação filantrópica. O que é operação filantrópica, colocado dentro dessa portaria? São as operações que, mediante sorteio, vale-brinde,
concurso ou operação assemelhada e realizada pelas OSCs, que são as organizações da sociedade civil, dentre elas as organizações religiosas, as entidades sociais. Aí tem uma forma de, ela vai tentar, dentro das operações, arrecadar, o intuito é arrecadar recursos adicionais destinados, então, à sua manutenção ou custeio. Ok. Mas o embasamento disso, né, o resultado dessa promoção, dessa operação, tem que ser feito com a Loteria Federal. Então, ela já foge um pouco daquela prática que muitas vezes a gente enxerga, né, que a gente presencia e participa em nossas igrejas, por exemplo, né? A gente não usa, na maioria das vezes, a questão da Loteria Federal. Então, a portaria ela vem ratificando o que já se falava, não é nova, as coisas que ela coloca, a portaria é nova, mas o que vem dentro da portaria não é novo, ela vem retificando e ratificando os pontos que já existiam em documentos desde 1971, por exemplo, tá? Na lei de sorteios. Bom, quem pode fazer, então, esse sorteio filantrópico, essa operação filantrópica? São, então, as OSCs, Organizações da Sociedade Civil. E dentro delas, como foi colocado, as organizações religiosas, né? Aquelas que têm lá no seu estatuto, na sua identidade de natureza jurídica, como uma organização religiosa. Muitas vezes aí, então nós temos dentro das entidades das dioceses, paróquias e também dentro das congregações religiosas, que apresentem dentro dos seus objetivos sociais, não é só ser OSC, ela tem que apresentar dentro das suas finalidades, pelo menos uma dessas aqui seguintes. Qual? Por exemplo, ela tem que promover assistência social. Está destacado de vermelho aqui, porque é exatamente aquilo que muitas vezes se encontra dentro da nossa igreja, seja nas obras ou seja nas paróquias, tá? Aí, promoção da cultura, defesa, educação, saúde, questão alimentar nutricional, promoção de segurança. Então, por exemplo, um programa de entrega de cestas básicas, um programa de um sopão semanal, um sopão, por exemplo, diário. Ou seja, estamos aí dentro dessas finalidades. Defesa do meio ambiente, promoção do voluntariado, combate à pobreza, pelo menos uma dessas. Então, claro, né, que nós que conhecemos a nossa igreja no Brasil, não temos dúvida que, quando eu falo de igreja, obras também, é claro, sociais, colégios, educacionais, saúde, nós nos encaixamos de forma tranquila dentro dessa situação. Pelo menos uma, ok, tem mais, né? Assessoria jurídica gratuita, também é comum encontrar isso nas nossas instituições. Ética, promoção da paz, cidadania, as organizações religiosas, agora prestemos atenção, que se dedique à atividade de interesse público e de cunho social, distintas daquelas destinadas a fins exclusivamente religiosos. Ou seja, a legislação, os órgãos fiscalizadores podem enxergar aquelas que têm os fins exclusivamente religiosos, por exemplo, aquela que está atuando, vamos dizer, no templo, com celebrações de missa, dos sacramentos em geral, celebração dos sacramentos, celebrações eucarísticas, uma orientação espiritual. Então, saindo deste âmbito exclusivamente religioso, que é, por exemplo, atendimento ao pobre lá fora, ao atendimento psicossocial, jurídico, combate à fome, à pobreza. Então, nós nos encaixamos. Isso não é um problema, mas tem que estar descrito nas finalidades estatutárias. E isso é algo, talvez, tem que ser mudado, né? Porque nem todas têm isso aí descrito de forma muito clara. E, além disso tudo aí, estudos e pesquisas sobre tudo isso que está no artigo. Então, temos toda uma tranquilidade, possibilidade de estar dentro disso, né? Exigências, né, para conceder essa autorização. Comprovação de que essa instituição ela satisfaz as condições especificadas como pessoa jurídica, tranquilo, né? Demonstrativo da receita e da despesa e da aplicação do recurso. Então, ela vai ter toda uma documentação a ser preenchida, onde ela tem que colocar que aquele recurso que vai ser oferido com aquela operação filantrópica, ela vai aplicar em determinada situação. Outra coisa, recolhimento de imposto de renda incidente sobre o prêmio a ser sorteado. Também é uma exigência na prestação de contas, isso vai ser exigido. Os 20% aqui, a DARF que vocês pagaram, recolheram este valor referente ao prêmio. Também é uma exigência. Declaração de que os recursos vão ser destinados à manutenção ou custeio de obras sociais dentro daquelas finalidades lá, que nós falamos são várias, educação, saúde, cultura, ciência social, meio ambiente, combate à pobreza, tudo aquilo, e dentro do país. Então, tem essa exigência. O recurso oferido com o sorteio tem que ser aplicado dentro do país. Outro ponto interessante,
o bem, o objeto a ser sorteado, seja uma televisão, uma bicicleta, estou falando da prática nossa, né? Televisão, bicicleta, moto, o carro, tem que ter sido doado por terceiros, com a devida formalização. Ou seja, a instituição não pode comprar um carro para sortear esse carro. A instituição não pode comprar uma bicicleta, uma televisão para sortear. Ela tem que receber como doação, com o documento de doação bem formalizado, para que ela faça. E lá no SCPC, nós temos todas as orientações no sistema do Ministério da Economia, que tem os modelos dos documentos. Este de doação, inclusive, está lá. E a gente tem todos eles também para passar para vocês, né? O embasamento tem que ser, então, como foi dito lá no início, no resultado da Loteria Federal. Há admitidos outros meios, né? Desde que autorizados por eles, é claro, né? Que seja estação de rádio ou TV. Mas, de maneira geral, como nós não temos estação de rádio ou TV, de maneira muito ampla, então seria pela Loteria Federal. O pedido de autorização tem que ser protocolado lá no site, tudo direitinho, no mínimo 40 dias antes da operação e no máximo 120 dias. Então, olha, nós temos 4 meses aí para protocolar esse pedido dessa operação que vai ocorrer. Antes, tinha uma exigência, tá, de certificação, não tem mais. Então, a instituição, ela não, é bom ficar muito claro isso, a operação é chamada operação filantrópica, mas não é só para entidades filantrópicas, que tem a certificação do SEBAS, não tem exigência, desde que tenha lá pobreza, atenda a questão social, educacional, saúde, não tem que ser filantrópica, tá bem? Então, esse é um ganho também, principalmente para as dioceses e paróquias, que a boa parte, não vou dizer a maioria não, mas não tem um certificado de filantropia, né? Agora, eu posso fazer para quê? Para algumas coisas, mas não posso fazer para situações que tenham incentivo ou estímulo ao jogo de azar. Olha só, nós vamos ver mais à frente que isso, inclusive, infringe o Código Penal, jogos de azar. Não pode proporcionar lucro imoderado aos seus executores. Mas o que é lucro imoderado, né? O que é ganhar muito dinheiro? Por exemplo, nós vamos aqui então fazer um sorteio deste pano de prato, por exemplo, que a nossa fundadora bordava. Então, tem uma riqueza para nós muito grande. Mas será que para os outros tem essa riqueza? Aí ganha muito dinheiro. Ou seja, é difícil, né, quantificar. O que é lucro imoderado? Eu sorteio um bilhete de R$1 e ganho 1 milhão? Não tem um embasamento técnico para isso, mas tem isso na lei, tá? Que proporciona exagerada expectativa de obtenção de prêmios. Então, a pessoa vai para o evento com aquela expectativa exagerada. Bom, se ela vai com a expectativa, tudo bem. É uma virtude ou um problema dela. Nós que não podemos proporcionar. Por exemplo, venha a pé e volte dirigindo. Né? Venha sedento de prêmios e volte calórico. Não podemos fazer isso, né? Claro. Então, a divulgação ela tem que acontecer, mas sem essa expectativa exagerada, né? E também não podemos fazer algo que importe em fator deseducativo da infância e da adolescência. Então, por exemplo, colocar nos nossos sorteios uma caixa de cerveja, isso vai de encontro, né, ao documento 100, por exemplo, né, lá no, acho que é no item 321, não lembro bem agora, 286, não lembro, do documento 100 da nossa igreja, que fala da questão da bebida alcoólica. Então, esse cuidado temos que ter, né? Um ponto novo. Então, a instituição quer fazer uma operação filantrópica, né? Um colégio quer fazer, uma obra social quer fazer, uma paróquia quer fazer, mas eu não tenho manejo para a coisa. Vamos terceirizar? Pode terceirizar. Pode passar para outros administrarem e esse evento. Interessante. Então, nós queremos fazer, chamamos aí uma empresa, uma pessoa física, e ela vai, então, administrar esta operação filantrópica. E ela pode receber por isso. Quanto? Não sabemos de onde, né? Esse picadinho aí. Mas, no máximo, 44% da receita bruta pode ser pago àquela pessoa que está fazendo aquela operação filantrópica. Mas como que eu calculo a receita bruta? Podemos emitir, conforme a lei, no máximo 100 mil bilhetes. Então, o sorteio, tá, pode ter 100 mil bilhetinhos emitidos e vendidos. 100 mil. O que é a receita bruta? É a quantidade de bilhetes vendidos vezes o valor daquele bilhete. Então, eu tenho a receita bruta ali. Eu posso usar no máximo 44% desse valor, então, para pagar este que vai gerenciar a nossa operação filantrópica, tá bem? Com certeza vão surgir empresas especializadas nisso aí para começar a fazer. Aí tem que ter muito cuidado com essa voracidade aí também comercial, né? Muito cuidado para não entrar nesse jogo aí do consumo, é claro, né?
E o que pode ser distribuído? Falei o que não pode. O que pode ser? Olha que interessante. Mercadoria de produção nacional ou regularmente importadas. Ok. Então, diria que entra tudo, né, que for lícito dentro disso aqui, né? Bicicleta, televisão, geladeira, CD, aparelho de som, computador, tudo isso, né? Uma arma de fogo, não. A lei não permite. E também é deseducativo para a infância e adolescência. Título da dívida pública, a gente não vai entrar muito nisso, que não é o nosso métier, o nosso meio, né, de atuação, de maneira geral. Unidades residenciais, olha que interessante. Apartamentos, casas, né? Situadas no país, não pode ser fora do país, em zona urbana. Então, tira a possibilidade, então, de uma casa na praia, desculpa, uma casa na zona rural, de uma fazenda, por exemplo. A não ser que a fazenda seja na zona urbana, né? E também não é unidade residencial. Unidade residencial em zona urbana, deram essa limitação. Viagens de turismo ok, bolsa de estudo, ingresso e passagem aérea. Então, tem essa colocação na portaria do que pode ser distribuído, né? E no nosso caso, de maneira geral, são as mercadorias, que estão dentro do item 1. Contempla praticamente tudo, então. Bom, tudo bem. Então, vamos fazer um sorteio. E aí, o Márcio foi o ganhador do sorteio. Comunicamos o Márcio que ele foi o ganhador, porque não estava no dia do sorteio, não estava ali presente e tal. E o Márcio não reclamou esse prêmio dentro de 180 dias. Não reclamando o prêmio e tendo sido comunicado, caduca o direito do Márcio requerer esse prêmio depois de 180 dias. O Márcio não pode mais receber esse prêmio. Opa, vamos fazer outro sorteio então? Normalmente é assim na prática, mas pela lei não pode. Vencido esse prazo de busca do prêmio pelo ganhador, ou ninguém ganhando, a instituição que faz aquele sorteio, ela tem 45 dias para prestar conta. E dentro dessa prestação de contas, ela tem que recolher o valor correspondente ao prêmio ao Tesouro Nacional. Ah, mas o que o governo fez? Porque agora ele vai ter direito de levar esse prêmio para ele, o valor para ele. Tem um lado que é o seguinte, se não tiver essa devolução desse valor para o governo, para que ele use de maneira adequada, e tomara que use, é claro, né? As instituições podem fazer toda hora um sorteio desse. Podem ver a base de sorteio. Porque antes tinha uma limitação de 1 por ano, não tem essa limitação mais. Então, ninguém ganhou, ou a pessoa que ganhou não buscou, o valor daquele prêmio tem que ser recolhido para o governo. Mas como assim? Eu ganhei um carro, o carro está comigo, o que eu faço? Olha, 45 dias para vender esse carro, então, para devolver o valor. E melhorou, porque antes eram 10 dias. Depois da caducidade de 180 dias, o ganhador não se manifestou, não procurou, tinha 10 dias para acertar. Agora tem 45, né? Bom, ô Márcio, você conduz aqui para frente, por favor? Joel, Edilson, muito obrigado. Eu vou tirar aqui então, que o Márcio vai dar continuidade. E nós estamos já, aviso vocês, recebendo as perguntas, como de praxe, né? Pode mandar aí pelo chat para a gente, diretamente para todos, ou diretamente para mim, ou para o Márcio aí, Sebastião, Karina. E nós vamos aqui no final, né? Fazer aí um bate-bola aí de resposta, né? Às perguntas e aquelas que não forem possíveis, a gente manda depois também por e-mail, né? Já temos algumas chegando aqui. Vamos lá, Márcio? Joel, duas observações em relação a essa primeira fala do professor Adilson. Essa questão dos bens, e os bens terem que ser doados, né? Isso é fundamental. A gente não pode usar recurso de venda das rifas, de venda dos prêmios, para a aquisição do bem, né? O bem realmente precisa ser doado. Isso é uma condição da legislação em relação ao recebimento do bem. E a própria legislação também, ela não fixa a questão de bens de pequeno valor, ou bens de médio valor, ou de grande valor. Ou seja, tentou-se isso agora com a legislação, mas ficou mantido que qualquer bem carece dessa regulamentação perante o Ministério da Economia, né? Durante um tempo foi o Ministério da Fazenda, depois, durante um bom tempo, a Caixa Econômica Federal, e agora, no ano passado para cá, isso foi alterado e passou para uma secretaria específica do Ministério da Economia. Então, não tem uma questão de valor mínimo. Qualquer bem,
se a instituição ganhar um iPhone, um aparelho da Motorola, um Nokia, para poder sortear, né, ela tem que regulamentar isso através do Ministério da Economia. E, diante disso, existem 3 questões aí que o governo não abre mão. A taxa de fiscalização que tem que ser recolhida, um repasse obrigatório aos fundos federais e também a tributação na fonte. A gente vai detalhar um pouco mais essas 3 questões aí. A taxa de fiscalização, ela vai variar de acordo com cada valor do bem. Então, se a gente tem um bem aí que custa entre 5 mil e 10 mil reais, a taxa de fiscalização a ser recolhida, ela é de R$ 267. Se eu tenho um bem que ultrapassa o valor de 100 mil reais até o valor de 500 mil reais, essa taxa de fiscalização é de R$ 10.667. Se eu ganhei um monitor, se eu ganhei um notebook, ele está entre R$ 1.000 e R$ 5.000 o valor desse notebook para ser sorteado, também o valor aí da taxa de R$ 133. Ou seja, a gente tem uma variação de incidência dessas taxas. Além dessa taxa, a gente tem também como repasse obrigatório pela instituição promotora do evento de percentuais para os fundos federais. O Adilson colocou a possibilidade de se trabalhar com empresas especializadas na realização desse tipo de eventos e na realização dessas promoções e desses sorteios. Problema nenhum em relação a isso. Né? Algumas empresas realmente exploram esse tipo de atividade. A gente acredita que com essa portaria, ela tende, essa prestação de serviço tende a aumentar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas empresas parceiras, porque elas agem em nome da instituição. Às vezes, para poder facilitar, a gente prefere trabalhar com uma empresa parceira que já sabe tudo como é que funciona, a questão da regularização, a questão do encaminhamento da documentação, mas é importante saber que essas empresas, elas agem em nome da instituição, como se tivesse uma procuração da instituição, ou da paróquia, ou da diocese, ou do colégio, ou da obra social. Então, muito cuidado com isso, porque essas obrigações de repasse dos recursos, elas precisam ser cumpridas, seja aquela inicial em relação à taxa, seja essa de repasse, e outras obrigações, e elas agem em nome da instituição promotora, ou seja, a responsabilidade é da entidade promotora. Ela, então, deve recolher e repassar esse valor de 2%, sendo 1% para o Fundo da Criança e da Adolescência e 1% para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Né? E existem aí os prazos definidos em lei, e a própria portaria e a legislação, ela traz informações complementares quanto a isso. E o sistema de prestação de contas orienta com os códigos que devem ser preenchidos, a forma de se fazer o recolhimento. Né? Não cabe aqui nesse momento a gente detalhar isso tudo, mas a gente tem toda uma documentação complementar que tem que ser feita para se entregar aí a prestação de contas dessa realização. Bom, uma observação importante, e se a gente procurar aí na internet, a gente vai ver algumas paróquias sorteando caderneta de poupança, uma caderneta de poupança de 10 mil reais, uma caderneta de poupança de R$ 1.000. A legislação, essa legislação que rege os sorteios e os brindes, ela determina expressamente que não é possível sortear dinheiro. Ou seja, os bens, aqueles descritos pelo Adilson, viagens, aparelhos celulares, moto, veículo, um apartamento urbano, ou seja, tudo isso é permitido. Mas não é permitido eu conceder uma parte desse valor aí em dinheiro. Ou seja, se a gente vê aí que algumas instituições estão sorteando uma caderneta de poupança,
Isso não pode, isso é terminantemente proibido. A única coisa que é permitida em termos de algo que é mais conversível aí em dinheiro, que a gente consegue converter em dinheiro, são os títulos da dívida pública, que hoje em dia são aplicações interessantes, né? Porque são aplicações que têm uma rentabilidade interessante. Eu diria que é até melhor do que a poupança. Por que da dívida pública? Porque é do governo. O governo permite que os títulos da dívida pública eles sejam objeto de negociação, sejam objeto de sorteio. Mas lembrando que eles devem também ser doados. Ou seja, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica compra aqueles títulos e cede aqueles títulos para que eles sejam objeto de rifa ou de sorteio. A questão da tributação, ela prevê, né, o Adilson mencionou aí também a tributação, e como terceiro tópico daqueles itens iniciais lá que eu mencionei, a taxa, a destinação dos fundos e agora a questão da tributação. Esse tributo, ele não é tributo da instituição promotora, ele é um tributo daquele que foi contemplado com o bem, mas é uma responsabilidade da instituição promotora fazer a retenção desse valor para que ele seja recolhido aos cofres públicos. Então, a quem promoveu, a paróquia que promoveu o sorteio de um veículo, vamos supor, de 30 mil reais, a tributação sobre esse veículo de 30 mil reais, um veículo popular lá de 30 mil reais, 20% de 30 mil reais, 6 mil reais. Esses 6 mil reais devem ser recolhidos pela instituição promotora através de um DARF com código específico lá de sorteios para a Receita Federal do Brasil. Ou seja, seria aí o terceiro item em termos daquilo que se tem de custo direto com a promoção. Então, a partir do momento que se regulamenta uma promoção, tem 3 despesas básicas. A taxa, tem uma tabela específica, os fundos, que representam em 2% do valor arrecadado, 1% para fundo difuso, outro para criança e adolescência, e mais o imposto de renda, que ele é o imposto de renda retido na fonte. É 20% sobre o valor do bem que deve ser recolhido para os cofres públicos, né? Isso está disposto na própria legislação que regulamenta, a portaria que regulamenta os sorteios, mas também como no decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, né? Em relação à prestação de contas, toda a operação deve ser realizada através de um sistema próprio de prestação de contas do Ministério da Economia, e isso deve ser feito desde o início. Ou seja, eu entro com toda a documentação através de um processo eletrônico, dizendo que eu tenho desejo de sortear, de promover um sorteio, né, de um determinado bem, com toda a documentação que comprova que o bem foi doado, que comprova que a instituição cumpriu aquelas finalidades especificadas pelo Adilson. Ou seja, eu preparo toda essa documentação, dou entrada nessa documentação antes de acontecer o sorteio e antes até de divulgar o sorteio. Após essa prestação de contas e após essa apresentação, e aí o deferimento, a autorização pelo Ministério, pela respectiva Secretaria do Ministério da Economia, isso é feito e aí eu posso dar prosseguimento no todo o processo de venda dos bilhetes, da rifa, daquilo que eu me propus a fazer. Com toda essa documentação, a gente, depois de feito, se identifica quem que é o ganhador do bem, aquelas taxas, aqueles valores de fundos e aqueles valores do imposto de renda retido na fonte são recolhidos, pega-se toda essa documentação e se inclui no sistema de prestação de contas lá da Secretaria, né? Agora, existem alguns órgãos que podem fiscalizar isso, não é somente a Receita Federal. O Ministério da Economia, ele define que alguns órgãos, ele pode celebrar convênios para que órgãos públicos federais, estaduais e municipais possam também fiscalizar. Então, a gente não se atém aqui a uma fiscalização somente da Receita Federal.
Ah, mas por que os outros órgãos teriam interesse em fiscalizar? Porque, querendo ou não, quem promove um sorteio está concorrendo com o governo, porque o governo tem sua loteria, né? Ele tem lá sua loteria, tem a Loto, tem a Mega Sena, tem a loteria esportiva e outras aí, né? Então, o governo ele permite convênios e, recentemente, também ele permitiu, através até de uma decisão já deferida pelo Supremo Tribunal Federal, que os estados também poderiam promover sorteios, né? Então, a concorrência aí não é só do governo federal, é dos outros entes também federativos. Bom, cabe lembrar que os bingos, eles não são considerados como um jogo de azar, né? Desculpa, os bingos são considerados como um jogo de azar, né? Diferente lá do que está regulamentado em termos de sorteio, para os bingos não há regulamentação. Por quê? Nos parece bem óbvio que o bingo, aquele que se fica lá cantando as pedras, 2 patinhos na lagoa, a 18 é o macaco, o 13, o número do azar, ou seja, isso é ilegal. Isso é ilegal. Então, o bingo, ele é ilegal. Aquele bingo que acontece nos salões paroquiais, aqueles bingos que acontecem nas comunidades, ele não tem legalidade. Por quê? Ele não está lá aprovado por essa órgão, pela Secretaria do Ministério da Economia, e também ele não é um sorteio feito através da Loteria Federal. Existe na legislação uma possibilidade de se evitar a Loteria Federal, mas isso também tem que ser aprovado pelo órgão, pela secretaria lá do Ministério da Economia. Quando se faz, por exemplo, um programa de auditório, ou quando isso se exige também a presença de auditores para acompanhar a legalidade desse sorteio, mas de uma forma geral, deve-se seguir a Loteria Federal. Como os bingos é uma coisa mais caseira, os bingos se enquadram aí como contravenção penal. Por quê? Contravenção penal é promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal. Então, isso já está na nossa legislação desde 1941. Né? Então, isso é uma legislação extremamente antiga. Houveram algumas modificações em 2015, mas é uma contravenção penal. E incorre na pena de multa aqueles que promovem bingo entre 2.000 a 200 mil reais. Quem participar como ponteiro, quem que é o ponteiro? É aquele que canta os números, aquela pessoa que canta os números, ou o apostador. Então, tanto o ponteiro quanto o apostador, eles também podem ser penalizados em relação aos valores aí do que prevê na legislação, valores pecuniários, né? Então, muita atenção quanto a isso. A gente sabe que dentro da estrutura de igreja, historicamente, muitas entidades promovem bingos, promovem sorteios, mas há uma legislação muito clara quanto a isso, em relação à ilegalidade disso. Constitui crime estabelecer ou explorar jogos de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Ou seja, é terminantemente proibido. Né? A pena, além daquela pecuniária, aqueles valores pecuniários, pode ser aplicar a pena de 3 meses a 1 ano, sendo aumentada em 1/3 se existir entre os participantes do jogo menores de 18 anos. Ora, se o pai de família, se o paroquiano vai lá no salão da paróquia, leva a esposa, leva os 2 filhos, os 3 filhos que são menores de 18 anos, eles também, a pena pode ser aumentada. A pena do responsável, seja do apontador ou do apostador e do representante legal, a pena, ela pode ser aumentada por conta da presença de crianças dentro do ambiente. E olha, a gente já tem visto casos, não são casos de agora, não é por conta dessa legislação, mas casos em que são lavrados em termos de ocorrência para se caracterizar a realização desses bingos, e processos estão sendo arrolados aí em relação a essas questões de bingos. Então, muito cuidado com aquelas instituições que ainda têm
o costume de fazer sorteios, de promover esses bingos, essas rifas, sem a devida regulamentação legal, porque ela está cometendo aí uma contravenção penal, né? Também constitui crime divulgar por meio de jornal ou outro impresso de rádio, cinema, aquele jornalzinho da paróquia que divulga, inclusive, quem foi o ganhador da rifa, quem foi o ganhador do bingo. Olha, isso aí, se você está atestando e está aumentando ainda a responsabilidade em relação a essa contravenção. Então, não existe a possibilidade, eu vou avisar na rádio, no comunitário, eu vou avisar no jornalzinho da igreja, qualquer meio que eu avisar, eu estou agravando a pena. E olha, que ainda que eu utilize de forma disfarçada, eu não estou promovendo um bingo, eu estou promovendo um chá bingo, um almoço bingo, eu estou promovendo, na verdade, é um evento de ação entre amigos. Tudo se caracteriza da mesma forma, porque a própria legislação diz que, ainda que disfarçadamente. Ou seja, se eu tentei disfarçar, eu vendo a bacalhoada, mas na verdade na bacalhoada eu vendo também algumas cartelas de bingo, que a pessoa, na hora que for comer lá a bacalhoada no dia, eu vou fazer um sorteio, esse sorteio, ele é uma contravenção penal. Principalmente se ele tem a regulamentação, ele não é. Se ele está devidamente amparado por lei, ele não é. Mas aqueles bingos, aqueles sorteios que a gente faz, que na hora ali a gente quer vender algumas cartelas para as pessoas comprarem e concorrerem, isso é uma contravenção penal. Bom, aqui é só uma observação importante que a gente gostaria de fazer, que é a regulamentação, quando que muda, né, mudou da Caixa Econômica Federal para a Secretaria do Ministério, Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria, o SECAP, do Ministério da Economia. Ou seja, a partir de dezembro de 2018, quando foi publicada lá no Diário Oficial, a Lei 13.756, é que isso saiu lá da Caixa Econômica Federal e foi para o Ministério da Economia, que passou, então, a se responsabilizar por essa regulamentação. O sistema de cadastro da ação que a gente tem para preencher, para poder seguir as orientações, está lá descrito, lá tem o link aí de onde a gente tem que clicar para entrar dentro desse sistema de controle de promoção comercial, através de um certificado digital da pessoa jurídica, né, da paróquia, da obra social, do colégio, do hospital. Eu entro dentro desse sistema para dar entrada no meu pleito de realizar um sorteio. Então, a gente utiliza aí o SCPC e tem todo um normativo quanto a isso, quanto a esse cadastro da ação. O órgão responsável, como eu disse, é essa secretaria. Eles atendem também e esclarecem algumas dúvidas. Em geral, essas dúvidas são esclarecidas por e-mail, utilizando-se esse e-mail aí de promoção comercial @fazenda.gov.br, ou seja, através do e-mail eles esclarecem uma outra dúvida, né? Mas, em geral, a própria leitura da portaria, da utilização da legislação é suficiente para a gente poder conseguir realizar aí o cadastro da ação, o cadastro do bem que a gente deseja sortear. Aqui a gente gostaria de apresentar só um resumo, como uma síntese, o que pode e o que não pode em relação ao que a gente está colocando, a gente se dispôs a conversar aqui hoje, no dia de hoje. Então, sorteios, pode ou não pode, concurso, vale-brinde, rifa, bingos, leilão, a vaquinha online, né? Olha, sorteio, ele pode, ele é permitido, desde que regulamentado, Os concursos, da mesma forma, vale-brinde, da mesma forma, rifa, pode. A rifa se equivale aí a um sorteio, mas a rifa regulamentada. Tudo dentro daquilo que está descrito na legislação. O bingo não tem jeito, o bingo não pode. Aí o leilão, ele não tem aquele caráter de sorte.
Se eu me proponho a leiloar um frango, se eu me proponho a leiloar uma cabeça de gado, uma vaca, um boi, um cavalo, isso é um tipo de venda. Então não tem sorte. Aquele que pagar mais pelo cabrito, aquele que pagar mais pelo carneiro, pela galinha, pelo porco, ele vai levar. Então ele não entra nessa questão de sorte. Então o leilão é completamente legalizado, não tem problema nenhum. Eu efetuar um leilão nas quermesses, eu me dispor a fazer um leilão, não tem problema nenhum. O leilão é permitido. O que não é permitido é o sorteio sem regulamentação. A vaquinha online. A vaquinha online, ou seja, não é sortear uma vaquinha. Aqui é uma vaquinha aquela em que várias pessoas se unem para poderem ajudar uma causa específica. Então, essa é permitida. Essa não tem problema. Eu posso fazer uma campanha com amigos, arrecadar um determinado valor e repassar para a igreja. A igreja pode fazer campanhas, né? Existem outras questões aí que precisam ser observadas quanto a envio de dinheiro, né? Até porque qualquer importância acima de 30 mil reais, ela tem que ser obrigatoriamente comunicada à Receita Federal. Qualquer valor que a igreja receber em espécie, acima de 30 mil reais, tem que ser comunicado à Receita Federal. Existem algumas características ligadas a isso, mas de uma forma geral, a vaquinha online, ou seja, aquela campanha de solidariedade, de colaboração, não tem problema. Agora, chá da vovó sortuda, festival de prêmios, ação entre amigos, reza, come, bebe e joga, ora, essas aí não podem, né, porque estão utilizando aí de forma disfarçada aquilo que está previsto. Bom, de uma forma geral, esse é aquilo que a gente destacou da legislação para podermos compartilhar aí com os senhores. E estamos aí à disposição. Vou tirar a apresentação aqui, tanto o Adilson quanto eu estamos à disposição para podermos também responder as eventuais perguntas dos senhores. Adilson, por favor. Ok, já temos algumas aqui. Só complementando, Márcia, é a vaquinha online, né? Ela chamada, diria, quase que tecnicamente de financiamento coletivo. Já tem, inclusive, empresas aí na internet fazendo isso, né? Pega, como você disse, pega uma causa de uma igreja, pega a causa de uma criança que vai fazer uma cirurgia, uma causa de proteção dos animais. Então, já tem empresas fazendo isso, inclusive, né? Mas vamos lá, Márcio, algumas perguntas aqui, podem continuar mandando para a gente pelo chat, mas vamos começar aqui com a... aí nós vamos respondendo aí, cada hora um, pode ser assim, é claro, mas tem uma aqui interessante. Minha diocese não tem estatuto. Como comprovar as finalidades sociais? Bom, quer responder, Márcio? Pode responder, isso que eu não tenho. Olha, muitas dioceses, elas têm, algumas têm estatuto, é claro, né? Outras têm registro da própria bula de criação, outras têm o registro de um ato declaratório. O que a gente tem percebido é o seguinte: a bula registrada ou o ato declaratório tem ocorrido, diria, dificuldade de linguagem com cartórios, com bancos. O que o banco conhece é estatuto. Não estou falando que eles estão certo ou errado, não. Estou falando que conhece, tá ok? O que as instituições conhecem é estatuto. Então, o que nós temos recomendado? Para facilitar a vida das dioceses junto aos bancos, para falar a mesma língua, e aí transformar aquele ato declaratório em um estatuto. É tranquilo isso. Então, a gente recomenda sempre que seja elaborado um estatuto, e nesse estatuto, é claro, a explicitação das finalidades, tá bem? Recomendação nossa, então, quanto à diocese, é que tenha um estatuto. É um estatuto mais enxuto, normalmente, do que de uma congregação religiosa, perfeitamente viável e possível de se fazer, tá bom? A gente tem feito alguns aí, é bem interessante, facilita a vida das dioceses, né? Adilson, a gente tem uma pergunta aqui do Padre Carlos, da Diocese de Jundiaí, né, companheiro nosso aí de longa data. O Padre Carlos está questionando o seguinte: a destinação do fundo de 2%, é 2% para cada fundo, 2% para o fundo da criança, 2% para o fundo difuso? Não. Na verdade, é 2% no total, sendo que é 1% para o fundo da criança e 1% para o fundo difuso. Isso está lá na portaria, no artigo 29 da portaria, né? Então há essa separação. Adilson? Ok.
Tem também uma pergunta aqui, Márcio. Pode realizar sorteio para construção ou reforma da igreja? Bom, no nosso entendimento, eu diria de maneira conservadora, né, para não colocar a diocese em risco, a paróquia em risco, nós diríamos que sim, pode realizar o sorteio para a construção da reforma da igreja, desde que a igreja atue em projetos sociais diversos, como aqueles que são descritos lá. E que o estatuto dessa paróquia, dessa diocese, seja coerente com essa prática social ou outra a ser exercida, conforme lá o artigo 4º da portaria, tá? E o plano de adesão à operação filantrópica, tem que ser feito um plano de adesão, também preveja o uso dos recursos dessa forma. E dizendo dessa forma, porque a igreja ela tem essa atuação também naquelas outras linhas de ação que estão lá no artigo 4º, tá ok? Ô Márcio, vamos lá para você aí. Se a venda de bilhetes for inferior ao planejado, como ficam as despesas iniciais que poderiam ser superior ao percentual de 44% da receita referente à contratação daquela empresa gestora? Como fica isso? Interessante, muito interessante essa pergunta, Adilson. E olha, a gente precisa ter clareza o seguinte: tudo isso, todas essas despesas, elas devem compor o plano de adesão, né, que eles nominam assim, um plano de adesão do sorteio. Se existe uma empresa parceira, vai ser definido esse percentual. Se existe uma campanha de mídia, isso também tem que ser apresentado, ou seja, vai ser falado na rádio, vai ser falado durante as celebrações eucarísticas, vão ser feitos cartazes para poder divulgar, ou seja, todo este custo tem que compor o plano que vai ser de adesão, que vai ser apresentado para esse sorteio. E, inclusive, isso que o Adilson colocou agora, em relação à destinação dos recursos, também, para que o recurso vai ser utilizado? Então, se vai ser utilizado para a reforma da igreja, isso tem que estar lá no plano. Vai ser utilizado para os projetos sociais da paróquia, vai ser utilizado para o hospital comprar um tomógrafo. Ou seja, isso tudo tem que estar descrito dentro do plano. Agora, nesse caso especificamente da pergunta, em relação ao percentual, que a legislação define de até 44%. Ou seja, até 44% da receita bruta pode ficar com a empresa parceira. Eu vou contratar uma empresa parceira que vai fazer tudo, que vai gerenciar, que inclusive vai me ajudar a vender. Na verdade, ela vai usar muito o meu nome, porque o meu nome do meu hospital é forte, do colégio é forte, ou o nome da paróquia, da diocese é muito forte. Então, essa empresa parceira, ela vai administrar isso tudo. E por isso ela pode receber uma remuneração de até 44%. Agora, nessa pergunta, mas eu não sei quanto que eu vou vender. Então, é muito importante que a gente defina no contrato com a empresa parceira, inclusive, essa questão. Qual que é o percentual que eu vou permitir, que eu vou negociar? Vai ser 20%, 30%, 40%? Ok, mas a gente tem que ter uma cláusula que nos resguarde para que isso não seja descumprido. Porque se eu não vender, se eu vender só metade dos bilhetes, então uma receita que seria 44%, na verdade ela vai ser só 22% daquilo que eu estimei. Então, eu tenho que ficar muito atento em relação a isso. Adilson? Adilson, eu recebi aqui no WhatsApp aqui uma outra pergunta. Tá. O bem sorteado pode ter alguma dívida? Você quer responder aí, Adilson? Eu estava lendo essa, mas eu estava sem som. Obrigado. O bem sorteado poderá ter alguma dívida, né? Uma multa de trânsito, taxa de condomínio em atraso, a ser quitado pelo ganhador do sorteio? Olha, não pode. Conforme o artigo 11, inciso 9, letra M da portaria, o prêmio deve ser entregue sem ônus ao contemplado. Nós tivemos há um tempo atrás, a gente usa isso em alguns treinamentos nossos, mostrando para os participantes, uma igreja evangélica fez um sorteio, um bingo de um carro lá, um sorteio, e a pessoa ganhou o carro. Quando o carro foi passado para ela, ela foi fazer toda a legalização do carro.
o carro valia menos do que as dívidas que o carro tinha. Então não podia. Aí ela voltou, claro, né? Ela foi reclamar. Ela voltou para reclamar lá com quem tinha programado aquele sorteio e tal, e que ela comprou e o carro não valia, dado a quantidade de dívidas. E aí a igreja, olha, nós não vamos pagar as dívidas, você vai resolver. Aí ela foi na justiça. Mas olha que interessante. Ela foi na justiça reclamar, diria assim, direito dela, né? Só que aquele sorteio não estava legalizado, com toda essa burocracia que nós passamos aqui hoje. Então, ela não foi penalizada, diria assim, por ninguém, mas ela não teve direito a uma defesa legal, porque aquele sorteio não existia perante a lei. Aqui não poderia ser realizado porque não tinha toda a regulamentação. Então, o prêmio, não pode ter ônus para o ganhador, tá? Então, isso aí já fica claro quanto a isso. Ô, Márcio, vamos lá, para você aí. Como definir se o lucro imoderado aos executores do sorteio? Porque a lei fala que não pode ter lucro desmesurado, vamos dizer, lucro grande. Como, então, definir se o lucro é imoderado aos executores do sorteio? Adilson, isso é interessante porque isso, como em várias outras leis no país, né, não existe uma explicação do que é um lucro imoderado. Né? Não dá para saber se o lucro imoderado é 10 vezes ou 100 vezes o valor do bem. Não existe um parâmetro. Né? A gente não tem como trabalhar com um parâmetro aí. A lei não prevê um parâmetro. Né? A gente tem orientado a trabalhar com um parâmetro em torno de, no máximo, 20 vezes o valor do bem. É um parâmetro. Mas de onde vocês tiraram isso? Não tem uma explicação lógica para isso. Né? É um parâmetro, e a gente tem que lembrar o seguinte: quais as despesas que vão estar envolvidas nessa transação, nessa operação? Eu vou comprar espaço na rádio para divulgar o sorteio. Não, eu vou ganhar um espaço na rádio. Eu vou fazer panfleto, eu vou contratar alguém para poder ir na rua, para poder tentar vender os bilhetes. Ora, tudo aquilo que eu me propor a arrecadar tem que bancar toda essa despesa e manter aí um resultado, uma lucratividade que tem que ser maior do que o bem. Porque senão é melhor eu ganhar o bem, uma concessionária de veículos da cidade vai doar uma moto. Uma moto razoável lá em torno de R$8.000 essa moto. Uma moto básica, em torno de R$8.000. Perfeito. É melhor então. Claro que eu tenho que pensar que se eu vou fazer um sorteio, eu tenho que ganhar muito mais do que os R$8.000. Né? Se for só por conta dos R$8.000, é melhor eu vender a moto e ficar com dinheiro para a paróquia, que também é legal. Não é ilegal isso. Né? Então, essas questões de lucro imoderado não há uma definição da lei. A gente trabalha com os parâmetros de quais as despesas que vão ocorrer em relação a isso. Né? Ok. Uma outra pergunta aqui, né? E se a operação for cancelada? Ora, conforme a portaria, lá no artigo 28, diz o seguinte: quando a operação não for realizada, a beneficiária, né, aquela que está fazendo o sorteio, a operação filantrópica, ela tem que restituir às pessoas que compraram os bilhetes o valor recebido. Então, cancelou, devolve o dinheiro, sem prejuízo às penalidades administrativas. Bom, e o prêmio, como fica? Porque olha só, eu ganho um carro, eu ganho, sei lá, ganho uma bicicleta, vou fazer um sorteio pela minha paróquia, vendo ali tantos bilhetes, cancelo o sorteio. Na verdade, nem todos recebem de volta ou não querem receber de volta o valor, tudo bem. Aí eu faço outro sorteio, se eu tiver agente de má-fé, eu cancelo de novo. Para evitar isso, então, devolve. E nós entendemos que esse bem vai ser reclamado pelo Tesouro, tem que prestar contas. Tem que prestar conta, então cuidado com isso, né? Muito cuidado. Era muito comum também, foi falado, a gente falou durante a apresentação, quando ninguém ganhava, a gente fazia um novo sorteio, né? A igreja era assim, né? Opa, ninguém ganhou, tomara que ninguém ganhe. Ou então a pessoa ganhava, devolvia o prêmio, fazer um novo sorteio. Então, cuidado que, eu diria, o bingo informal, né? Esse informal aí, ele funciona assim, mas não está protegido aí pela legislação que nós estamos aí exatamente falando hoje sobre ela. Ô, Márcio, mais uma aqui. Adilson, tem uma aqui, deixa só, tem uma pergunta que não foi feita aqui, duas, na verdade. Ainda uma dúvida em relação aos 44%. Os 44% é do valor arrecadado. O que a gente está sugerindo, que na negociação com o parceiro, se fique claro que
o valor que se propõe a pagar o parceiro é 44% da arrecadação. Pode ser menos, pode ser menos. Pode ser 10%, pode ser 5%, ou seja, aquilo que se conseguir negociar. Mas é em relação ao valor arrecadado, né? E não no valor total da negociação. O que a gente está alertando é exatamente para que não fique em contrato que é 44% daquilo que se imagina arrecadar. Porque se eu não vender tudo, né, então, e aí eu não posso prestar conta. Então, é só uma alerta em relação a isso. E uma outra pergunta aqui, Adilson, é só para que consta aqui do chat também, de forma privada, o padre coloca o seguinte: explique, por favor, a respeito de fazer o sorteio pela Loteria Federal. Essa explicação de hoje, esses sorteios, eles só podem acontecer se for feito através dessa Secretaria do Ministério da Economia, que vai dizer qual que é o parâmetro lá de loteria federal que a gente vai utilizar. Então, eu me proponho a fazer pela Loteria Federal que vai correr lá no ano novo, na virada de 2020 para 2021. Tudo se dá pela Loteria Federal. Não existe a possibilidade de ser feita por outro órgão. O que eu coloquei em uma observação é que a legislação permite, em eventos que se quer fazer de forma pública, tem que se pedir autorização para o Ministério da Economia para que ele autorize. Então se eu estou comemorando lá 50 anos da paróquia e quero fazer lá na praça pública o sorteio do carro, eu tenho que escrever isso no meu plano de adesão, dizendo que eu vou sortear em praça pública o carro. E aí o Ministério da Economia ele vai determinar que você apresente uma empresa de auditoria para acompanhar aquele sorteio. Ou seja, ele quer garantir a licitude do processo, ele quer garantir que não haja cartas marcadas. Então, tudo é pela Loteria Federal. De uma forma geral, é tudo pela Loteria Federal. Agora, o padre é muito conhecido na rádio. Ele quer fazer um sorteio naquele programa que ele tem lá na rádio, de meio-dia às 2 lá na rádio. Não tem problema nenhum. Pede autorização para ser feito no programa da rádio. E a secretaria vai determinar o que ele tem que fazer para que se cumpra isso. Ok? Ok. Adilson? Ô, Márcio, tem mais duas aqui para a gente, estamos encerrando. Wagner Faustino pergunta se os slides serão disponibilizados, né? Serão sim, viu, Wagner? Vai ficar depois, essa gravação vai ficar à disposição no YouTube para vocês. E se houve alguma informação sobre como conseguir a certificação de entidade filantrópica. Nós já fizemos isso em outros momentos, mas não aqui na live. Qualquer coisa pode ter contato com a gente também, que é tranquilo, tá? Ô, Márcio, acho que é o padre Zilmo, ele pergunta: vocês disseram que toda quantia acima de 30 mil precisa ser comunicado. Quantia inferior não precisa? Qual legislação trata disso? Aí você pode responder e a gente fala mais uma que a gente vai encerrando. Não, tá certo. O Padre Zil, muito obrigado pela participação do senhor aí, prazer tê-lo conosco aqui. Existe uma regulamentação da Receita Federal quanto a isso, né, de operações liquidadas em espécie. A Receita Federal prevê acima de 30 mil reais, né? Acima de 30 mil. Isso está na Instrução Normativa 1761, desde 2017. Instrução Normativa 1761, lá de 2017. Então, tem que ser tudo acima de 30 mil reais, tem que se informar para a Receita Federal. Os valores abaixo disso não precisam ser informados. Não precisam ser informados, mas há uma obrigatoriedade de todos os valores que a paróquia, ou que o colégio, ou que o hospital receber acima de 30 mil reais em espécie, isso tem que ser comunicado à Receita Federal. Eu quis fazer só essa observação nessa questão de sorteio, por conta do que a gente estava falando lá da vaquinha, né? Às vezes a gente tem alguém mais generoso que quer doar uma espécie, uma contribuição maior, a gente precisa ter cuidado com isso. Isso vem aí dessas questões que a gente está vendo aflorar aí no país, em termos de lavagem de dinheiro e dessas operações aí dos últimos tempos. Mas basicamente é isso, né, da minha parte também. Eu só quero agradecer a participação de todos, espero que a gente tenha contribuído um pouco aí para esclarecer
estas questões. A gente sabe que mudar a cultura, mudar um paradigma não é algo simples, né? Às vezes isso faz parte do histórico de família, de comunidade, né? Esses eventos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa igreja, ela não consegue fazer algumas coisas da maneira como fazia antes. A gente tem que ficar atento a isso, sabe? Não é porque a vida inteira eu fiz um bingo, a vida inteira eu fiz um sorteio sem regulamentar, que eu não vou ter problemas daqui para frente, né? Então, e a gente sabe que a partir do momento que a gente tem conhecimento da legislação, a gente tem que tomar ter atenção, porque na verdade a gente está cuidando das coisas que Deus nos confiou. Então, tenhamos essa preocupação e para a gente também evitar de envolver o nome da igreja aí, em especulações, em questões que a gente, infelizmente, a gente vê, né, e a imprensa vê, na hora que ela consegue pegar lá um pedacinho, alguma coisa, ela vem e faz uma balbúrdia, fala. E depois, na hora que às vezes tem uma reversão do fato, ela não volta para dar o mesmo espaço para poder dizer que aquilo não aconteceu daquela forma. E a gente está vendo aí nesse caso agora lá de Goiânia, né? Claro que tem outras coisas que precisam ser consideradas, mas o que a gente viu, às vezes, foi uma condenação antes até de se ter efetivamente provas e constatar tudo aquilo que, né, que foi julgado aí agora como, pelo menos no primeiro momento, como improcedente. Adilson, agradeço a todos, muito obrigado. Passo a palavra para a Adilson para também se despedir. Muito prazer. E, Márcio, a Karina colocou já no chat aí o endereço do canal do YouTube nosso, tá? Esse material vai estar lá também. Só lembrando, né, Márcio, que a questão dos 30 mil que o Padre Zilmo perguntou aí não se encaixa aqui na questão do sorteio, né? É quando for doação em espécie. Aqui é uma prestação de contas, né, que acontece normal. Mas alguém, a última aqui, alguém falou assim, como não fazer bingo sorteio, pessoal? Dá para sobreviver sem essa receita? Bom, a gente diz o seguinte, né? Sabemos a complicação, somos também paroquianos, somos ligados às nossas paróquias, a gente sabe da dificuldade que os párocos, a igreja, a comunidade passa. Mas aí a gente sempre volta, né? Vai requerer uma efetiva pastoral do dízimo. Nós acreditamos que a pastoral do dízimo efetiva, né? Bispo, aí é detalhe, né? Não só leigos, nem só padres, né? Bispo, padres, leigos, para que vá além da arrecadação de recurso. Isso é uma parte, né? O dízimo dá um espírito também de fortalecer a pertença, né? Envolvimento dos fiéis às suas paróquias e à igreja. Isso vai ao encontro, né, do catecismo, do Código de Direito Canônico, documentos da igreja. Então, a pastoral do dízimo ela é importantíssima, né? Para trazer a pessoa à vida paroquial, não só para trazer o recurso, que também, é claro, é bem-vindo, né? Mas nós acreditamos que o Espírito sopra onde quer. Se não tem sorteio, não tem bingo, teremos outras possibilidades. Mas vai depender de todos nós, né? Nós agradecemos e na quinta-feira que vem já fica o convite, nós vamos falar sobre a Fratelli Tutti, tá? E é uma chamada social e espiritual do Papa. Eu diria que é a unidade dos dois franciscos, né? A Fratelli Tutti é a unidade dos dois franciscos, tão rica, tão presente, tão importante nesse momento que nós estamos passando em nossa igreja. Eu agradeço a todos e a todas também, né, de vocês estão participando, o pessoal do Axon, todo esse apoio também da logística. E um bom dia a todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Até mais. Obrigado.